Olá, turma do nono ano, tudo bem? Boa tarde. Aqui em São Paulo tá um friozinho, uma chuva, mas não vamos desanimar não, que hoje é a nossa primeira aula de artes visuais. Finalmente chegou a matéria do desenho que vocês tanto pedem. E não estou sozinha, estou com o professor Anderson Félix. Boa tarde, muito frio aí, pro? Boa tarde, estamos tentando nos aquecer nesse momento de mudança no clima do estado. Acredito eu que está chovendo aí na sua cidade, então vamos nos proteger, use o guarda-chuva e vamos para a aula. Hoje é usar a máscara e o guarda-chuva, A né? máscara e o guarda-chuva, inclusive hoje é aquela aula que... Professor, vamos desenhar hoje? Hoje sim. Hoje sim. Então, turma, modalidades das artes visuais, a habilidade EF08 a R01. Então, toda a primeira aula de algum bimestre, a gente começa com um ano anterior. Então, a gente vai falar de uma habilidade do 8º ano, para a gente relembrar. E eu fiz um pouquinho de cada, um bocadinho de cada coisa para a gente relembrar. Então, vamos começar. Cite modalidades de arte que você conhece ou que você lembra, que você estudou ano passado. Que tipo de arte que você estudou ano passado? Ai, professor, não estudei nenhuma. Ai, meu Deus. Eita! Então, vamos Você ver foi aqui ler, enquanto, né, para ver se era verdade? enquanto o pessoal vai mandando aqui. Eu vou falar alguma resposta minha, vamos ver. Eu lembro... Pode ser de artes visuais ou... De artes visuais, de eu artes preferia. visuais? Não teve, Tá hein? bom. Então você nem vai poder lembrar de nada do ano passado. Verdade. Então vamos lembrar aqui uma modalidade que eu estou em bastante contato, porque tem muito a ver com história. Escultura. Ah, legal. Escultura. Quando você vai estudar a antiguidade, uma das coisas que mais aparecem é escultura. Boa. Mas também tem cerâmica. Boa também. Aí a gente vê, por exemplo, aqueles vasos gregos que tem toda aquela estética, Que tem desenho. que tem desenho. Então já falamos de duas modalidades Duas em uma só. modalidades. Aqui, ó, tá chegando, ó. Tá chegando. Então a Pro Sandra comenta pintura, escultura, colagem, estilogravura. Boa. Nós temos também a Pro Rosaura que diz pintura, escultura, mosaico. Muito bom, é isso aí, turma, muito legal. Entre outras, né? Teve uma Entre professora que muitas falou outras. estilogravura, eu gosto bastante, gosto da história da estilogravura, gosto bastante. Mas hoje nós vamos falar sobre desenho, escultura, pintura e modelagem, porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Aí eu escolhi essa voltinha pelas artes visuais, escolhi a volta nesses 4 quarteirões aí. Que se fosse, por exemplo, se fosse fazer uma comparação, a quantidade de modalidades que a gente tem nas artes visuais seria como se fosse a quantidade de gêneros musicais. Então, não dá para falar de todos os gêneros musicais também, como vai ser difícil falar de todas as modalidades de artes visuais. Muita coisa. Mesmo essas 4 aí é pouca coisa que a gente vai falar. Ó. Então vamos começar com um rolezinho no desenho. Voltinha no desenho primeiro. Eu gosto de desenho, professora. Então lê para mim. Já que você... Técnica de representar ou criar formas utilizando materiais como lápis, carvão e pincel. Dentro do desenho temos diversos estilos. Desenho de observação, já fiz muito isso. Desenho técnico, desenho abstrato, esse às vezes as crianças gostam de fazer mais. Figurativo, industrial e etc. O desenho é composto por linhas, pontos e formas e o chamamos de bidimensional. Claro que isso é um super, hiper resumão do que é um desenho. Se você quiser colocar mais coisa aí no chat, ajuda a gente, a aula fica mais rica. Esse é um resuminho basiquinho mesmo, tá, turma? Então, ó, trouxe uma imagem de um desenho. É um desenho de arquitetura, um desenho técnico. Esse é um desenho técnico mesmo, só para ilustrar, tá? Um desenho de uma planta baixa de uma casa, um apartamento, não sei. Tá tem certo? todo o uso de matemática e você precisa aí fazer medidas extremamente corretas, porque senão a casa é um cai. trabalho. Literalmente a casa cai. Então também eu trouxe para ilustrar que desenho desenho só para desenhar a casinha, não. Desenho serve para muita coisa. Desenho é profissão. Sim. Então estamos vendo aí profissão. E eu trouxe um vídeo de um desenho para a gente apreciar, porque melhor do que falar é ver.
turma, para a gente Muito dar um fechamento no nosso desenho, eu e o professor Anderson, a gente estava comentando sobre o lápis branco, né? Quando a gente é criança, a gente nem liga, mas em desenho profissional, o branco ele é muito usado. Eu tinha uma colega que ela era design de joias, ela usava muito, ela tinha canetinha branca. Eu nunca tinha visto, nunca nem tinha visto canetinha branca. E ela usava bastante o branco para dar realce nas joias que ela desenhava. Reflexo. Nosso óculos às vezes dá um reflexo branco assim. Mais comentário? Posso seguir? Podemos seguir. Então, rolê em outro lugar. Agora a gente vai dar uma voltinha pelo quarteirão da pintura. O que é pintura? O que é pintura, professor Anderson? É quando você usa um material tipo tinta e joga em algum outro material, tipo uma tela. E aí você forma uma imagem usando esse material, que nem precisa ser uma imagem real, pode ser uma pintura abstrata, por exemplo. Pode ser. E aí o chat? O que o chat está dizendo sobre pintura? Vamos, gente, o que é pintura? O que é pintura? Às vezes o nosso chat atrasa, porque atrasa lá também. Eles recebem a informação depois, né? Tem um delayzinho. É que nem quando você está assistindo jogo de futebol, você tem uma antena normal e o vizinho tem TV a cabo. Aí você sabe anteriormente quando foi feito o gol. A mesma coisa. Por isso. Então, quer pintura? Aqui, ó. A professora Ana Cristina diz: olá, desenho com cor e tinta. Professora Luzinete, representação. Muito bom. É isso aí, turma. Novamente, a parte técnica bem resumida, tá? Então, pintura é a técnica de empregar pigmento a uma superfície para colori-la, dando-lhe tons e texturas. Mais especificamente, a arte de pintar uma superfície, como um papel, uma tela, uma parede, ou o que a sua imaginação sugerir. A pintura, basicamente, quando a gente pensa em pintura, eu sempre penso, pintura, cor, é cor. Ah, professora, mas preto, posso pintar de preto? Preto é cor também, tá, gente? E o branco também é cor. O branco também é cor, certo? Então, trouxe uma imagem pra gente ver de uma pessoa pintando com tinta num papel. Acredito eu que é aquarela. Parece aquarela. E ela tá segurando um pincel, pintando umas ondas azuis. Umas ondinhas azuis, parece. Várias linhas em azuis. Sim. Aliás, quem nunca pintou com aquarela, recomendo muito, porque é uma atividade muito prazerosa, é uma tinta que você consegue trabalhar muito bem, você desestressa, é muito melhor do que aqueles cadernos de pintar com lápis de cor que o lápis quebra a ponta e você fica com raiva quando era para você ficar feliz e calmo. A aquarela, ela puxa a sua criatividade, porque você às vezes ia começar uma coisa, não dá certo, aí você começa outra, mistura as cores com Isso, vai com água, aí você fica aquele verde meio avermelhado, ou um azul mesmo, meio esverdeado, e é muito fácil de fazer essas misturas. Saem coisas incríveis, turma. Então, eu trouxe um vídeo de uma pintura a óleo. Vamos apreciar e vai comentando aí com a gente no chat. Gente, é incrível, parece uma fotografia, né? E eu estava comentando com o professor Anderson que ele pinta a sombra do chapéu na pele dela. Ai, fiquei pensando que tom de tinta que ele usa para transformar isso é muito legal. E é
pintura, gente, não é foto. Incrível. Né? Parece que ele tá pintando uma moça de verdade, tacando tinta na moça. Muito bom. Bom, lógico que eu trouxe um vídeo de pintura super, hiper profissional, né? Mas é legal que ilustra melhor nosso rolezinho nas artes. E agora, outro quarteirão, outro rolê. O que é modelagem? O que é modelagem, professor Anderson, para você? Primeira coisa que vem na minha cabeça é modelagem relacionada à moda. Mas é outra coisa, porque minha esposa trabalha com isso. Verdade. E eu, quando penso em modelagem, me vem massinha. Massinha de criança. Sempre falar, modelagem, massinha. Eu adoro, né? Massinha. Eu adoro massinha de modelar, adoro. Sempre gostei, desde criança. O professor Carlos já comentou que veio na cabeça dele modelagem em argila. Argila. Muito legal trabalhar com argila. Ai, delícia, também gosto. Bem gostoso. Eu lembro que às vezes eu ia nadar no rio... era um afluente do rio Paranapanema e ele tinha bastante argila. Então você cavava na areia assim, você pegava argila e conseguia modelar com aquela argila bruta mesmo. Aquela legal. E aqui própria natureza. Aqui a gente tem que pagar, viu, quando quer argila. Aí, tá aqui vendo? em São Paulo você paga Vantagem do interior. para comprar os bloquinhos de argila. E é barato, é um material fácil de usar. Sim. Mas nada como ir nadar e pegar, né? Isso, é porque você está nadando, né? Você não nada na loja. Ai, gente. Então, modelagem é a técnica baseada em moldar manualmente materiais flexíveis e modeláveis, dando-lhes forma tridimensional. Por que eu falei da materialidade? Porque é materiais flexíveis, não necessariamente argila, massinha, mas tem muita coisa que você pode usar para modelar, né? É que veio a cabeça, a princípio, a massinha, argila. Tem até aquela massa de farinha. Ah, é verdade. Massa de farinha, massa clay, biscuit. Isso, biscuit. Tem bastante legal. coisa. Bom, trouxe uma imagem, essa de uma modelagem com argila, feita num torno, né? Aí é mais profissional, fazendo um vaso, que eu imagino que deve ser muito difícil fazer isso. Eu não sei se chama torno mesmo isso, mas que vai rodando, a rodinha vai rodando e vai fazendo os formatos. Eu morro de vontade de fazer, mas vai sair... aquele vaso. Sabe lá o quê, né? Vai saber o que vai sair, né? Então, trouxe um vídeo de um outro tipo de material que chama massa clay, que ele é como um biscuit, mas ainda não é bem um biscuit. Dá para fazer coisas incríveis. Vamos dar uma olhada?
E aí, incrível, né? O que a galera muito comentou bom. aí? A professora Edna comenta aí, outro exemplo aí de material que dá para usar com modelagem é o papel machê. Ah, super Muito boa. legal de trabalhar. Boa ideia. A professora Rosauro também comenta o papel machê, argila, massa de modelar. A professora Margarita diz, Fernanda, hoje tem que ser criativo, né? Temos mesmo. Temos por questões econômicas, por questões didáticas e porque a gente descobre coisas diferentes quando a gente é criativo, né? Sim, às vezes a gente busca novas alternativas e descobre algo que é melhor do que a proposição inicial que existia já. Verdade. Pensa em E é que pode dar muito aqui, certo, fica pode melhor. dar muito errado, mas É. tudo bem. Valeu a tentativa. Sim. Legal. Vamos seguir, turma, para mais um rolê. Agora, o último rolezinho. O que é escultura? Última volta. Escultura. O que é escultura? É uma estalta. Stal. Estalta. Que tem tudo quanto é cidade. Não Não tem cidade que não tenha uma estátua. É interessante como é uma linguagem dentro das artes visuais que é muito uma modalidade das artes visuais, melhor dizendo, que atualmente não é muito. Não tem mais nos tanto. dias Eu acho que atuais, né? dentre as outras que existem, é uma das que tem menos repercussão de pessoas que dificilmente se conhece alguém que é escultor, né? É verdade. É mais fácil Não, você não conhecer o conheço pintor, um ninguém. desenhista e tal. Mas toda cidade tem. Toda Toda cidade cidade tem. tem. Um busto, Sim. uma escultura, toda cidade tem. Incrível, incrível. Então você não pode falar que você não conhece. Não conhece. Ah, aqui, ó. A professora Solange comenta, nós somos também uma escultura viva. É verdade. Adoro essa brincadeira, aliás. A escultura viva faz no teatro. O professor Carlos comenta que é uma expressão tridimensional. Aliás, falando em tridimensionalidade, quando você vai fazer por exemplo, você vai fazer um desenho de alguém, é difícil. Mas quando você vai esculpir alguém, é muito mais difícil. Mais É difícil. muito Eu mais fiz difícil. aula na Nossa, dá muito faculdade de trabalho. busto. Nossa, muito difícil, muito difícil. Muito bom, turma. Então vamos lá. Esculturas são objetos tridimensionais obtidos por meio da manipulação e da utilização de ferramentas e da manipulação de materiais sólidos, rígidos, maleáveis ou moldáveis. Conforme está aí no desenho que está passando aí no slide, não sei se dá para ver, é você pegar uma forma bruta e tirar dela alguma expressão, né? Sim. Como o Michelangelo fazia com E é muita algo assim, ó, perfeição. quando fica bom, fica muito bom. Mas quando fica ruim, fica tipo aqueles Cristiano Ronaldo que é de cera, que parece que tá meio derretido, meio estranho. Mas sempre vai ser arte, né? Enfim, bom ou ruim, É arte. é arte. Então trouxe aí uma escultura de gelo, que é uma Jesus. escultura efêmera, né? Ela acaba uma hora, mas é a escultura. Pegou um bloco de gelo, pegou um bloco maciço de gelo e transformou nessa obra bonita aí. Efêmera. Efemeríssima. Ainda mais se for aqui no Brasil em janeiro. Muito Sim. efêmera. Então eu trouxe mais um vídeo para a gente ver sobre escultura com material totalmente diferente. Espero que vocês gostem. Esse é o tipo de escultura utilitária, né? Que o pessoal joga lixo dentro, Sim. serve para alguma coisa. Eu achei muito legal. Está em Santos. E é uma escultura feita de, acredito, parece de ferro, com solda. Então, e é utilitária, né? Você pode jogar o lixo lá dentro. É super bacana, né? E Super tem todo um diferente. papel aí de conscientização, alguém comentou aqui. Isso aqui, ó, a professora Solange, né? Parabéns ao idealizador pela obra sustentável, Sim, né? super. Falar sobre o lixo no oceano é algo essencial
E de uma Porque- forma artística, né? Sim. Muito legal. E com uma coisa que tem a ver, né? O cara fez um tubarão e um peixe, tem mais de uma obra lá. Tem a ver que também tem relação com o espaço, né? Sim. Que é na praia, então o cara não fez qualquer coisa, o artista pensou em toda essa. Sim, tem essa uma relação. interconexão entre obra, matéria, suporte, ferramentas, provavelmente, Ó, o e Pro tudo Antônio mais. comentou uma coisa legal, ele falou monumento, escultura em tamanho muito grande. Tipo o Borba Gato. Polêmico Sim, Borba polêmico Gato. Borba Gato. Eu adoro aquela escultura. Porque ele é uma escultura grande. Eu sempre achei bonito ali em Santo Amaro. Sempre gostei. Mas que mais? Alguma escultura que você lembre grande? Grande, uma escultura muito grande. Lembrei do Borba Gato. Agora que nem é tão grande Lá em assim. São Manuel não é tão grande assim, mas é interessante. Tem o Tunique Tinoco, Sério? tem, porque eles são de lá. Ah, que legal. Eram de lá, de São Manuel. E aí você tem duas esculturas deles e tal. E aí a gente tem uma violona bem grande. Já é a viola, já é bem grande mesmo. Violona atrás deles, assim, bem bonita. Que legal. Você sabe onde tem esculturas incríveis? Eu sei que é meio mórbido, mas no cemitério aqui da Consolação. Tem muito brecheret. Sim. Ah, tem coisas lindas. Aliás, antigamente, antes da pandemia, tinha um passeio que você fazia pelos cemitérios da cidade para apreciar a obra de arte. Quando eu estava na faculdade, eu fiz. Né, o professor Sim. organizou uma excursão um sábado. E aí é legal você ir com um professor de arte, né? Porque ele vai falando muita coisa boa, muita coisa diferente. Tem umas coisas assim lindíssimas. Às vezes nem de artistas tão conhecidos como conhecidos. Brecheret, mas tem coisas assim muito realistas. Eu lembro de uma que era, sério, de um túmulo, né? Era uma cadeira de um banquinho de praça com um chapéu e uma bengala de bronze. Aquela coisa assim nostálgica, sabe? Deixou saudade. Nossa, muito Super- interessante. É diferente, né? Falando uma curiosidade sobre a Estátua da Liberdade. Ah, A Estátua da Liberdade tem aquele tom meio esverdeado, mas sabia que ela é dourada? ela é A dourada? cor original dela, se você pesquisar a foto dela, da Estátua da Liberdade, no ano que ela foi construída, ela é dourada. Mas ela foi feita, agora eu não lembro agora o material, que alguém vai falar aqui, alguém vai falar que eu acredito que alguém quando pesquisa a aí gente na tem internet. aquele branquinho, alguém ajuda a gente aqui. Foi feito com material que oxida para ficar daquela cor verde. Ah, que legal. esverdeado. Nossa, que interessante. A gente nem falou, né, do Cristo Redentor. É um, Cristo Redentor, um é monumento. um monumento Tem, grande. o professor Antônio comentou do Monumento às Bandeiras, lá no Ibirapuera. Ah, é verdade. É Brecheret, né? Que eu bem gosto daquele Bexeira, monumento. isso. Eu não sei hoje em dia se pode. Quando eu era criança, eu sou nascida aqui na cidade. Meu pai me levava lá e podia subir no monumento. Antigamente podia, agora eu não sei se pode. Aí eu tenho bastante foto, assim, de criança Em cima do monumento. do pendurada Bexeira. no monumento. Acho que não pode mais. Antigamente, né, quando a gente era criança, acho que não tinha tanta gente que fazia isso e acho que não era proibido, não sei. Mas sempre que eu passo lá, quando eu passo lá de vez em quando, sempre a gente tirando foto. A professora Solange comentou que é de cobre. Ah, pode Acredito que ser. seja mesmo. Pode ser. Bom, turma, chegando ao final da nossa aula, qual das modalidades das artes visuais que a gente estudou hoje que você mais se identificou? Enquanto você vai dizendo aí, vai vendo aí, eu vou dizer a habilidade que é EF08AR01, pesquisar, apreciar e analisar desenhos, pintura, modelagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas indígenas, brasileiras e latino-americanas e africanas de diferentes épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Nosso desafio, com qual dessas modalidades das artes visuais investigadas hoje você mais se identificou? Faça um desenho inspirado nela ou faça ela mesma, faça uma escultura, faça um desenho, faça uma Isso. pintura. Perfeito. Vou adorar. E aí, a turma respondeu qual das modalidades? Professora Solange comentou escultura, o professor Carlos comentou modelagem, a professora Sandra pintura. Olha só. Ah, muito legal, Comunicada. turma. Bom, nossa aula chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço, estou saindo de férias, mas vou deixar vocês em excelentes mãos com o professor Anderson e seus convidados especiais, que eu não sei quem vem, é. Estar juntos aí, ó. Aí semana que vem é direitinho, Participação. é cada um na sua habilidade direitinho mesmo. A aula tá muito legal, não percam. A gente se vê daqui a 15 dias, mas vocês retornam com o professor Anderson na semana que vem. Tchau, turma. Tchau, tchau, gente. Vocês são fenomenais.